Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. É, Esse aqui é um tópico que eu queria trazer para o canal há muito tempo. Eu venho sendo cobrado pelos colegas, e pessoas próximas, amigos, e eu sempre comentava isso com ele em reuniões assim que a gente tinha em particular, é, chamadas assim que a gente tinha online, porque é um tópico assim que está muito mais latente dados os últimos acontecimentos geopolíticos, tanto os internacionais e nacionais aqui do nosso país. E eu sempre fui um tanto receoso de abordar isso aqui no canal. O canal tá bem parado, sendo bem sincero. Vai fazer acho que quase um ano aí, desde a última vez que eu postei um vídeo. Eu tô focado mais na minha vida pessoal. Eu acabei esse projeto aqui tem mais de anos, mas eu nunca cheguei a levar ele sério há muito tempo pra frente, mas dado o momento atual, acho que casa muito, né, trazer esse conteúdo em relação ao que realmente o Brasil é, toda essa discussão que está se aglomerando, né, tanto na questão do judiciário, políticas externas, com essa tensão que a gente está tendo com os Estados Unidos. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas é um ponto que me veio é, pesar muito, né, para trazer esse vídeo foi esses dois versículos em Lucas que fala o seguinte, vou ler aqui para vocês, que é: Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a isso vocês devem temer. E isso vai muito de encontro ao tema do canal, porque se o que eu vou abordar aqui realmente for verdade, e eu creio eu que a gente tem muitos insumos e provas e tudo interligado, né, que prova que isso é verdade, né? Se isso aqui viralizar, de certa forma, se os dados do YouTube e Google fornecer meus dados aí, eu viro um alvo, né? Para as organizações aqui do nosso país, aquelas organizações aí que eu vou até evitar falar, mas que fazem a justiça com as próprias mãos aqui no nosso país. Dito isso, né, acho que a gente já pode seguir. O que eu acredito? Que o Brasil é, há muito tempo, um narco-estado ditatorial. Independente dos governos que aqui passaram, principalmente de 2018 até 2022, esse curto período que a gente teve, né? Da então latente direita, que é a primeira vez a extrema direita assumiu o poder, que a gente sempre ouviu bater nessa tecla, né? Eu acho que o projeto de poder que está aqui no Brasil, junto com o Foro de São Paulo e toda essa questão assim dos países é, socialistas, né? Se provou ainda muito mais as organizações criminosas, elas estão mais fortes do que nunca. Um narco-estado para mim, como tem um vídeo do Bukele, né, que viralizou alguns meses atrás, né? Se você tem um estado-nação que você, em tese, é a organização mais forte e poderosa do mundo, você tem um estado que é o Leviatã. Ele não consegue suprimir e ter controle sobre o seu próprio território em forma jurídica, territorial, força policial, exército, seja qual for a entidade que o Estado vai usar para atuar naquele território interno. Se as forças atuantes
elas são inferiores ou elas são incompetentes ao ponto que uma organização interna exerce mais influência do que o Leviatã, a gente pode dizer que aquele grupo ou facção criminosa exerce um poder político e territorial, assim, naquela faixa. Ou seja, ele exerce um poder político maior do que a própria governança, né, do Estado. E seguimos isso a questão do conceito de narcocapitalismo, né? Ou narco-estado ou narcoeconomia. Um neologismo destinado a caracterizar a política econômica do sistema capitalista em que o comércio de drogas ilegal é o ponto forte de importância para a economia de um país. E eu digo isso não apenas na economia, na cultura e no modo de viver e na influência que o narcocapitalismo do Brasil exerce sobre toda a geração que está crescendo, está tá ali na sua infância, na sua juventude e vai se tornar adulto, né, um dia. Eu não sei que vocês perceberam, mas o, bandidolatria no país é muito latente e ela se semelha e se compara com outros países como é, Venezuela, Colômbia e México. O que esses países têm em comum? Eles têm uma latente romantização a você participar, atuar e eles veem como algo belo e moral você participar de uma organização criminosa, você ser importante nessa organização criminosa. E eu creio que essas próprias organizações criminosas atuam financiando ativamente é, artistas locais para que aqueles fenômenos musicais possam retroalimentar a vontade de uma juventude entrar no mundo do crime organizado daquele país. É, vou seguindo aqui com essa linha de raciocínio. Juntamente a isso, você tem com esses três países e ao Brasil aquela questão de políticas de segurança enfraquecida. A gente tem, a gente sente como se as políticas que deveriam ser feitas para combater esse status quo do crime organizado, elas são feitas de vista grossa, como se a, as organizações criminosas vigentes nesse país tivessem tal influência, tanto por medo ou por forma de reconhecimento monetário, né, das, das entidades de segurança, a polícia militar, civil, de certa forma como se você sentisse que, por mais que esteja no jornal aquelas questões de pressão de quilos e quilos de drogas, a gente sabe que aquilo é só a ponta do iceberg. Porque se uma apreensão de toneladas e toneladas de droga que traz um prejuízo enorme a uma facção criminosa, após uma apreensão do tipo, uma investigação do tipo, essa organização continua atuando firme e forte, então o que não foi apreendido e o que deixou passar totalmente cobria o prejuízo daquilo que é mostrado na TV, nos jornais, nas notícias que mostram aquelas fotos da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal apreendendo aqueles fuzis, aqueles quilos e quilos de pasta base de cocaína e de droga e de insumos. Mas com todos esses esforços do Leviatã, é, a organização criminosa ainda se sobressai. E se sobressai na frente desses entes políticos e estatais que
querem cantar tipo vantagem, mostrar que estão fazendo algum serviço. E eu particularmente, agora eu vou levar hate e tanto do pessoal do crime quanto o pessoal que baba ovo de policial. Eu particularmente acredito que a polícia, as entidades de segurança do Estado não são feitas para combater o crime, assim. Elas são feitas para proteger ah, os entes políticos do Leviatã. Polícia PM, policial militar, não foi feito para te proteger como cidadão, ela foi feita para proteger o Estado da população. Eu creio firmemente nisso. Mas a gente tem essa ilusão aí que a polícia aí tá lá para nos proteger. Voltando à questão das políticas enfraquecidas, né? Eu nem preciso dizer muito, né? Eu vou estar trazendo aqui um, umas reportagens, né? Que mostram o como as políticas de segurança do nosso país, do Brasil, elas estão cada vez mais passando a, a mão na cabeça, né? Do crime organizado. E demonizando aqueles que querem se defender por conta própria. Aqui a gente tem um exemplo a, a Globo, como sempre, né? Atacando que, como acesso facilitado aos carros, armou traficantes e deu porte ilegal a membros de clube de tiro. Aqui você tem uma completa inversão que você diz que durante o período do governo Bolsonaro, o acesso ao CAC armou é, os traficantes ao redor do Brasil. Sendo que isso aqui é uma falácia. Você é um criminoso, você tem os contatos e as formas de trazer armamento bélico de outros países para o Brasil, você tem os contatos, quais são os agentes de segurança que são corrompidos e podem deixar passar uma carga. É, você está dizendo que um, um criminoso ele vai fazer todo o processo no Sinarme, na Polícia Federal, no Exército, para se armar. É literalmente isso que essa reportagem está querendo passar para gente, demonizando os CACs, dizendo que você ser CAC, a facilitação de ser CAC armou traficantes. É basicamente isso aqui. Outros pontos aqui, né? Lá no começo do ano, finalzinho do ano passado, né? É, teve aquela decisão que ia ter um agravante, né? Da questão do porte de arma em relação a ser traficante. Que quando você era preso, né? Em relação a, a tráfico de drogas, né? Você era punido de certa forma só pela questão do tráfico, né? A pena em relação ao seu armamento, né? De certa forma, não entrava no processo. Aí teve essa questão dos posts dizendo que essa decisão não era exatamente isso e tudo mais, que de certa forma a decisão na verdade fixa o porte e o posse ilegal de arma como agravante à pena de tráfico de drogas, mas não como uma condenação independente. Mas a gente conhece o sistema judiciário brasileiro. Eu não duvido que essa forma de agravante aqui, ou essa portaria aqui, seja, tipo, distorcida em prol daquele traficante. Eu não duvido. Tipo assim, por mais que é, em tese era para ter consequências penais, eu não duvido de usarem disso aqui para, de certa forma, deixarem aqueles que são pegos, né, nessa decisão com uma pena mais branda. Teve aquela questão do STF, né, sobre a descriminalização do porte da maconha, que também foi muito bem falado em relação à questão da quantidade de gramas, né, que caracterizaria uso próprio ou o tráfico de drogas, né. Se eu não me engano, aumentou aqui a quantidade de gramas que a pessoa podia andar com ela.
E isso aqui só reforça os entes federativos do governo. Parece que eles vão seguindo uma agenda para que tudo que seja ligado ao narcotráfico nacional seja relativizado, seja suavizado. Aí a gente entra aqui agora citando nomes, né? ONGs que prestam contas ao se reuniu com ministérios da Justiça e Direitos Humanos. A gente viu essa, essa bola sendo cantada em filmes que eram para, de certa forma, denunciar, né, a truculência da polícia, como Tropa de Elite, né? Como ONGs atuam, né, de certa forma, dentro das comunidades e elas têm um passe livre, mas para criar projetos sociais e tudo mais. Mas a gente sabe que muitas dessas ONGs aí, elas de certa forma são mandadas e tem associação direta, né, com essas organizações aqui que eu estou apontando na tela. Assim como a gente tinha essas é, outras informações assim, né, desse áudio vazado alguns anos atrás, né, que o PT tinha um diálogo cabuloso com a gente, desprezo dessa organização aqui, grampeado. E a gente vê que o narcotráfico brasileiro, por mais que a mídia falasse não, não tem nada a ver, eles não têm nenhuma associação, mas você vê que ele pende para um lado político. Mais aqui, ó, mais uma notícia relacionada. ONG ligada a essa facção aparece no documentário na Netflix. Essa organização usou ONG para fazer denúncias falsas de abuso de sistema prisional, para deixar o sistema prisional mais brando, mais luxuoso, para aquelas pessoas que comandam, né, essa organização de dentro de uma cadeia mais confortável, né, a gente podemos dizer assim propriamente dito. E pegando esse gancho aqui, né, da justiça brasileira, você realmente confia na formação de juízes brasileiros? A gente não tem nenhum estudo científico, acadêmico sério a respeito disso, porque até seria meio impossível fazer isso, porque a influência da mentalidade esquerdista, socialista nas universidades brasileiras na formação, principalmente nas faculdades de humana. Eu posso contar aqui num relato pessoal meu, durante as eleições de 2018, eu posso dizer que eu presenciei, eu estudava numa federal e eu vi professores literalmente reprovando alunos ou pesando mais as notas da pontuação que declararam apoio publicamente ao Bolsonaro. E estudantes da faculdade que eu tava, né, em 2018, né, era uma federal aqui da região. Então, imagina, e isso era uma faculdade que não era nem de humanas, era uma faculdade de exatas. Imagina o nível de formação daqueles advogados da OAB, as pessoas que se formam juízes aqui no Brasil. E aqui eu vou dar dois exemplos. O quão a justiça brasileira é meme. Os dois, um aqui é mais antigo e outro aqui foi recente. Conselho tutelar proíbe menino de vender pães feitos pela mãe. Ou seja, aquelas aquelas crianças assim que são realmente aliciadas assim por pais viciados em drogas e que vivem em condições precárias, né, que você vê aí no praças e shoppings, que elas são pedintes, são crianças aí que são pedintes, que a função delas aí é arrecadar dinheiro normalmente para a família totalmente desestruturada, pega um molequezinho de 3 4 anos para ficar sozinho na rua e recolher grana. O Ministério, o Conselho Tutelar faz vista grossa, mas esse tipo de situação aqui, ó, pô, o menino que ele tá ajudando a família dele, pô, ele estudava, você vê que ele atuava como
Ele atuava estudando regularmente numa escola, mas ele ajudava a mãe deles. Eu fiz isso também, cara. Eu fiz isso aqui. E eu creio que isso aqui foi muito importante para minha formação como ser humano, sabe? Em caráter, é, trabalhar na questão de diálogo, saber me expressar em público. Vender uma coisa, quando você tem essa idade aqui, de 10 anos até 17, 18 anos, enquanto você está no fundamental e médio, é tipo assim, é fenomenal, né? Você aprende a lidar com dinheiro, com pessoas, com vendas. E você vê, porra, o conselho tutelar proibindo um menino de ajudar a sua família. Crianças sendo aliciadas para venda do tráfico nas comunidades, virar fogueteiro, aviãozinho, eles não vão atrás, né? Mas isso aqui que viralizou na internet, toda aquela questão aí recentemente do Felca, né? Tudo que é ligado a crianças e a pré-adolescentes e adolescentes agora que é exposto na internet, não pode. Mesmo que seja uma situação como essa, que um moleque vendia pão para ajudar a família. Aí aqui a gente vem outro meme aqui, ó. Homem é condenado por processar o estado da Paraíba após ser preso por engano. Juiz de Itaporanga admite erro grave, mas diz que tudo não passou de uma eventualidade da vida. No fim, condenou a vítima a pagar custos do processo. Cara, isso aqui, ou o cara queria muito aparecer. Depois eu lembro que se o cara recorreu e o Estado realmente teve que pagar a indenização dele. Mas imagina você é juiz, cara, e você mete uma dessa num processo de uma pessoa que foi presa. Pô. Eu não lembro qual foi o crime aqui da. Mas imagina, se o cara é preso por uma situação aí de ato, ato carnal forçado e ele vai pra cadeia, é, fazem a mesma coisa com ele na cadeia como forma de punição, contrai uma doença aí que não tem cura e ele é obrigado a passar a vida dele toda com essa doença aí. E esses casos que já aconteceram desse tipo. Não tem nem o que falar. Mas vamos voltar aqui. É, ao nosso monopólio. Nossa. E a gente chega na questão da essa romantização do estado de pobreza, assim como a ascensão social através do dinheiro do tráfico, né? Tráfico de drogas, junto com a lavagem de dinheiro, bets, influência, facções envolvidas e cartéis, né? Cartéis de drogas. Você vê isso muito em comum, né, nesses três países junto com o Brasil. Você tem essa glamorização, né, do, da comunidade. Agora tem que falar comunidade. A favela é bonito, você ser da favela é algo com visto com glamour, com ostentação. Você ter vindo de lá, mas ter subido na vida. Eles falam que tudo é licença artística, sabe? É, mas a gente sabe que por, por trás de tudo aqui, por mais que é, o brasileiro médio goste disso aqui, dessa glamorização, né, do crime, da romantização da pobreza, porque ele se identifica. Eu sei que o brasileiro médio se identifica, porque é a realidade dele. Mas a gente sabe que tem gente, players grandes por trás dessa, dessa glamorização e desses clipes, pô, dessas produtoras, assim. Os caras com certeza injetam granas pesada para esse material chegar ao máximo de pessoas possíveis. E a gente vê isso em outros países. Pô. A gente vê. Aqui eu dou um exemplo aqui, se eu não me engano, é, no México, esse cantor aqui, Peso Pluma, ele é muito famoso. E muitas das músicas dele também falam da questão dos cartéis ali da questão do México, da romantização, da venda de drogas, você participar de um cartel, você crescer no cartel. A gente tem aqui a questão do Marcinho VP, né? E a gente tem o filho dele aí, famoso, né, no meio. Tem, inclusive foi até preso recentemente, né, por associação ao tráfico. E outro ponto que reforça o que eu acredito, que o crime organizado tomou conta do Brasil e a gente vive um narco-estado. O crime pune mais do que o Estado brasileiro. brasileiro, brasileiro
Brasileiro. Brasil. Fuzil. Chimpanzil. Totalmente. Esse é o puro suco de Brasil. O crime organizado tem mais, é, digamos assim, senso de justiça do que a justiça brasileira. A gente só vê a questão da quantidade de mortes. A gente tem aqui a guerra às drogas é responsável por um terço dos assassinatos do Brasil. Um terço de todas as mortes violentas intencionais do Brasil está ligada a drogas ilícitas. E a gente tem aquelas questões dos crimes torpes que chocam. Jovem é morto, isso aqui foi, se eu não me engano, ano passado, é morto após fazer gesto de facção sem saber. É, o Brasil mata mais que registro de números oficiais. A gente tem uma quantidade de mortes assim, absurda, cara. Desceu muito recentemente. Esse aqui são os assassinatos no Brasil por ano. Cara, faz a soma aí. Assim, a soma aí de quantos assassinatos num período de 5 anos o Brasil teve. Crimes violentos assassinatos no Brasil. Fora os que não são contabilizados como assassinatos, são pessoas desaparecidas. Aqui é surreal, cara. E a gente simplesmente só normalizou isso. A gente só normalizou isso. Ó, tem alguns casos aqui que eu tô trazendo pra vocês, ó. Esse cara aqui que ele fingiu, esse aqui fingiu ser um X9 e acabou sendo fuzilado com a família, cara. Ele fingiu ser, lógico, esse aqui pediu pra acontecer uma coisa desse do tipo com ele. Mas o crime organizado não perdoa esse tipo de coisa. Você tentar se fingir de policial e extorquir uma facção e delatar um X9 que era inocente e o cara ainda achar que, por conta disso, levando no encontro lá que eles iam ter, levar a mulher dele, um bebê, cara, uma pobre alma que não tinha nada a ver com as decisões aqui do energúmeno, a mulher dele e a filha dele, que não tinha nenhum ano, se eu não me engano, pagaram com a vida. E eu nem sei com certeza os caras que fizeram isso estão blindados até hoje lá dentro da comunidade. A polícia não, não vai correr atrás. Outra questão aqui, ó. Outros casos aqui. Rolezeiro que apanhou do tribunal do crime é baleado na mão. Ó, outros casos aqui, ó. Vamos pegar um por vocês. Isso aqui é muito normal você ver vídeos de facções criminosas executando, penalizando pessoas que fizeram merda em alguma cidade. Isso aqui é muito normal em muitas cidades que o crime atua assim fortemente. As pessoas esperam que facções criminosas punem certos tipos de situações. E é romantizado isso. Você tenta ser talarico dentro de uma comunidade aí. O sucesso aqui do ano passado, o Kit Salve da Quebrada. Um jacarezinho pra amarrar a mãozinha dela. Do DJ Helenino. É normal, cara. Você tá numa comunidade que é dominada por uma facção e você tem provas de que você foi talaricado, os caras vão lá corrigir os envolvidos. E, ó, traficante do Tribunal do Crime raspa o cabelo de mulher à força. Provavelmente aqui, ó, meteu o chifre em alguém. E você vai ver aqui. É, manter a ordem para garantir o corre. Você vai ver, dependendo do nível de criminalidade do tráfico na cidade, você vai ver sempre pichações. Eu já vi uma mureta aqui próximo da região aqui, tinha ordens, tipo, é, proibido você transitar sem com, com a luz dentro do carro apagada, com o vidro levantado, com isso filme preto. Locais que, tipo assim, o crime organizado mantém a ordem naquela região, no sentido de eles ditam as regras lá dentro. A polícia não entra lá em certas regiões. E isso está em todo o Brasil. E se você parar para pensar,
você parar para pensar, você parar para pensar, é uma mentalidade que vai normalizando o pessoal que nasce em comunidades desde de cedo. E eu já vi muitos casos, principalmente quando eu estava ainda na época do colégio e ensino médio, as pessoas, por mais que não estejam numa facção, elas são simpatizantes. Pessoas jovens, sabe, de 11, 12 anos, que colocam emojis na bio do Instagram, tiram foto com alusão a, a facções criminosas e os cara ainda nem realmente entrou de fato, mas ele quer mostrar que ele tá apto a entrar. É só ver aí, ó, se você tem conhecido mais novo aí, que estuda em colégio público, né? Pede pra ele dar uma olhada lá no perfil de algumas pessoas que você sabe que ele pede, vê aí o fulano aí que tem cara de ser envolvido. Você vai ver lá que ele vai ter fotos que fazem gesto e alusão a alguma facção, vai colocar um emojizinho de uma bandeira, alguma coisa do tipo que é alusão a alguma facção. E isso vai se espalhando desde a juventude do Brasil todinho. Ah, um bônus aqui para reforçar o que eu tô falando e trazer uma previsão. Eu acho que o que está acontecendo agora na Venezuela, né, toda essa pressão que os Estados Unidos está exercendo aqui, né, para a caída do regime do Maduro, vai ser uma divisão aqui no Brasil. Ó, aqui tá desatualizado, aqui é o, o prêmio aqui pela cabeça do Nicolás Maduro, né? Se eu não me engano agora tá 20, deixa eu dar uma olhada aqui para não trazer. É, é, subiu para 50 milhões de dólares, né? Pela cabeça do Maduro, por a sua associação, né, com o Cartel de los Soles. É, não vou entrar no mérito que se o interesse na Venezuela é puramente por conta de petróleo, eu não vou entrar nessa discussão torpe, no sentido assim, a Venezuela tem um problema. Se você não reconhece que a Venezuela tem um problema sério na sua, na sua, entre aspas, democracia e seu regime, cara, vai se tratar. Vai se tratar porque se você nunca bateu papo com um venezuelano, procurou saber qual era a realidade da Venezuela antes e depois, antes o regime do Nicolás Maduro, antes do chavismo e tudo mais, nem abre tua boca, que eu não vou nem vou discutir contigo. E a gente está vendo aqui que o nosso queridíssimo presidente, né, acha que o conceito de democracia é muito relativo e ele nem concorda e nem discorda em relação ao resultado das eleições, porque se ele discordar, ele vai estar colocando uma corda em si mesmo, né? Os Estados Unidos não reconhece o Maduro como presidente, ele crê que ele não é um presidente legítimo pelo seu sistema eleitoral, né? E eu tô vendo, eu acho que depois de toda essa questão da Lei Magnitsky que aqui no Brasil, eu acho, não tenho certeza, talvez eu tenha umas, talvez eu ache que o, o apoio do Lula em relação à Venezuela, talvez de certa forma comece a pular do barco. E um dos pontos que eu acho que isso está acontecendo é a relação das megas operações em relação à lavagem de dinheiro, a essa facção criminosa. Cara, isso aqui é trabalho de anos. Nenhuma uma facção criminosa que atua com esses esquemas de lavagem de dinheiro, até na Faria Lima, atuaria de certa forma durante tanto tempo. E a casa tá caindo e toda essa questão dessas investigações bater justamente com esse período que os Estados Unidos está querendo
atuar para suprimir os narcos-estados da América Latina, os cartéis de droga na América Latina, é muito suspeito. Eu acredito que o apoio governamental das as, as facções criminosas, né, que tem, eu afirmo com toda certeza, tem envolvimento com o alto escalão da política brasileira, eles estão está sendo encerrado porque eles querem tirar o deles da reta, porque sabe que o Brasil também pode ser alvo de investigação externa. E eu não me surpreenderia se daqui a algum tempo soltar alguma minuta que essas pessoas que estão sendo sancionadas aí no Brasil tinham associação com grandes facções criminosas e acabassem numa imagenzinha dessa aqui, ó, desse tipo aqui. Eu não me surpreenderia. Outro, e para tu ver o quão institucionalizado é essa questão das facções criminosas aqui no Brasil, você tem até app lá no Rio de Janeiro de organização criminosa que lucrava no monopólio. É, é surreal isso, é surreal. É surreal isso. E nesse ponto eu acho que se o governo atual não pular o barco fora e fingir que está atuando para combater isso o quanto antes, é porque ele decidiu escolher um lado de apoio. Por mais que doa para o governo atual ter que atender as demandas aí que os Estados Unidos está fazendo, principalmente nas investigações aí do que está rolando aí, daqueles atos que teve lá em janeiro, nos quartéis, né? Eu, eu sinto que eles vão pular fora o barco ao apoio às facções criminosas e vão tentar fazer uma limpeza de imagem em relação a isso, né? Para desassociar o envolvimento do governo com os cartéis aqui nacionais, né? Essa facção aqui, cara, tá virando um problema mundial. Se você vê, tem a atuação em diversos outros países na Europa. Se você conversar com qualquer europeu ou alguém de fora, uma das coisas que a pessoa, principalmente se for uma pessoa meio viciada, a primeira coisa que ela vai perguntar é quanto é que é o pino de tal droga no Brasil? Porque isso aqui movimenta, esse mercado negro movimenta bilhões e bilhões de dólares todos os anos e entra dinheiro pesado aqui do Brasil nessas facções por causa do tráfico internacional. E eu acho que é isso. Deu para abordar bastante coisa aqui. Eu vou postar esse vídeo no seco, não vou editar muito porque eu quero que isso aqui fique registrado o quanto antes para caso o que eu estou falando aqui venha se cumprir daqui a alguns meses ou alguns anos, é, eu tenho isso aqui como prova, né? Para marcar no meu caderninho de acertos. É, espero que não aconteça nada comigo por estar expondo isso aqui. Espero que viralize, mas eu espero que também nunca a minha imagem seja associada à minha pessoa real, né? Isso aqui é uma página com um pseudônimo justamente para eu preservar a minha vida e a minha imagem, a vida da minha família. Obrigado para você que assistiu até aqui. Eu vou postar o vídeo, é, acho que ainda nesse final de semana, e vou tentar debater outros assuntos até domingo. Obrigado. Curta, comente aí embaixo. Se você tiver algum ponto que você não acredita ou não concorda comigo, pode falar aí embaixo. E vamos debater mais aí esse ponto. Obrigado por tudo e até a próxima.